Então, deixamos aqui aquele pensamento. Pense nisso. Agora, 13º, estações necessárias. Depois que você ficar muito consciente do que você está fazendo com seus pés, com seu cérebro, sua mão, né, seus olhos, agora você está uma pessoa consciente, agora vamos lá, que você vai precisar então enxergar, pisar, fazer dentro das estações necessárias. 13º, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Já vi muita gente utilizar esse versículo aqui para justificar que basta arrepender, está tudo pronto. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendeste a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estará informado quanto aos serviços que deve levar a feito para demandar a seguinte. Ou seja, se nós compreendemos o Evangelho, nós já devemos estar agora sabendo em que parte que nós estamos daqui, né? Se nós já estamos arrependidos ou ainda vamos arrepender, já entendemos a extensão dos nossos erros ou ainda vamos entender, já estamos convertidos ou ainda vamos nos converter, em que parte eu estou? Então vamos lá. Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas convencionais é o seguinte. Ele está dizendo aqui que alguns crentes inquietos, ou seja, que não conseguiram paz, não lograram tranquilidade, paz de espírito, harmonia interior. Mas por quê? Já está falando assim, porque quase sempre admite que o trabalho de redenção, de retomada de um caminho do bem, o caminho do progresso, da evolução, ela se processa em algumas providências convencionais, ou seja, basta eu seguir um ritual convencional, uma cultura, alguma cerimônia, e que todo mundo convencionou que isso é bom, purifica, leva para o céu, evolui a pessoa, eu já
estou livre de todos os meus problemas. Então, e que apenas com certa atividade externa, ou seja, geralmente essas cerimônias, esses rituais, essas coisas, são tudo um ato externo nosso. Ir à missa, ir no centro espírita, ir no culto evangélico, na sinagoga, seja onde for, são atos externos, né? Então, e que apenas certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados juntos aos mensageiros divinos. Então, nossa, como nós nos enganamos disso. A gente pensa que praticar algo para fora é suficiente para nos elevar o espírito para alcançarmos o céu, né? Estarmos junto dos mensageiros divinos. Mas veja, práticas externas, trabalho externo, tá certo? Não é suficiente. Ele vai falar aqui, ó. E ele vai comparar agora alguns católicos, vai fazer três comparações: católico, protestante, né? E espiritista. A maioria dos católicos romanos prende a isenção das dificuldades, quer dizer, ficar livre de problemas, de dificuldades na vida, com as cerimônias exteriores. Então eu vou na missa, eu faço a minha doação, eu faço tudo que tem que fazer dentro do ritual romano, apostólico romano, então eu não vou ter problema nenhum na minha vida. Muitos protestantes acreditam que a plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos. Isso aqui era bem antigo, né? Porque antigamente que os protestantes cantavam aqueles hinos, cada vez. Hoje é pela citação de salmo. Então a gente vai ver que alguns protestantes ainda continuam com os hinos. Então por isso a gente vê aqueles corais bonitos. Quanto mais bonito é o coral, para eles mais aproxima a comunidade de Deus. Outros é fiel ao Antigo Testamento, aos salmos. Tem que ler salmo tal tem poder, salmo tal tem poder, salmo tal. Outra prática exterior também, né? Imagine se um coitado não sabe ler, como é que ele vai para o céu, né? Então, pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas, agora somos todos nós, né? Espiritistas, se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de ter frequentado algumas sessões. Às vezes, apenas pelo fato de eu ir no centro espírita, acredito que eu vou receber grandes revelações e tal, ver o futuro, ver o passado, né? Ou se me tornei o trabalhador da casa espírita, ou alguém que trabalhou na sessão mediúnica, né? De obsessão, desobsessão, né? Então, acredito que isso possa... já fiz um trabalho desse notável, já vou para o céu. Acredita, né? Ele disse assim que tudo isso constitui preparação valiosa. É bom, nada se desprende, nada se joga fora, mas não é tudo. Então, podemos encontrar do outro lado com muitos que fizeram tudo isso e vão estar no mesmo lugar que nós, lá no umbral. Há um esforço iluminativo para o interior. Aí ele está falando assim, há um esforço iluminativo para o interior. Nós precisamos iluminar-nos interiormente, fazer reforma íntima. Nunca muda o chamado. Muda a forma, mas não muda o chamado. Então, sem eu me auto-iluminar, reformar-me, tornar-me um espírito bom, conseguir cumprir as leis de Deus com alegria, com paz, com leveza no coração, e não daquela maneira, eu tenho que perdoar, ai meu Deus, eu tenho que perdoar. Não, eu perdoo porque adoro perdoar. É diferente. Cumprir com alegria, com leveza, com harmonia. Aí ele fala assim, um esforço iluminativo para o interior, não para o exterior. Quando eu falo isso, esforço iluminativo, eu posso até dizer assim, fica fácil de entender. Ao invés de eu acender uma lâmpada no formato de uma estrela de 5 pontas de Salomão, para invocar
as forças, os espíritos de Salomão. Ao invés de eu acender uma vela para fortalecer meu anjo da guarda, ou invocar meu anjo da guarda, os santos, ilumina com conhecimento e entendimento tua própria alma. Saiba, entenda por que não precisa e por que não é necessário. Isso é mais importante. Porque caso você faça isso, não é errado, não é ruim, e cria uma dependência, do outro lado vai ter um problema. Não tem energia elétrica e não tem vela, não tem fábrica de vela. Como você fará essa oração, essa aproximação de Deus, se você não conseguiu espiritualizar sua fé? Entender que tudo que você precisa para entrar em contato direto com Deus é sua mente, seu coração, sua fé. E aí você vai poder entrar em contato com Deus aonde você estiver, vivo ou morto. E aí ele diz assim, ó, sem o qual, se você não fizer a reforma íntima, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Não tem como. Se eu ficar preso a alguma coisa exterior, eu não consigo compreender a verdade. Imagina assim, ó, eu passei a acreditar, aprendi e confio plenamente nisso, que se eu vestir de branco, inteirinho, sapato, meia, tudo de branco, até pintar meu cabelo de branco, eu fico puro. Porque eu aprendi que as energias que chegam, batem no branco, reflete, nada fica comigo, eu estou protegido, eu tenho uma... Eu coloquei isso na minha cabeça, é a minha crença. Eu nunca vou conseguir chegar à verdade. Porque a verdade vai deparar com o primeiro item, que isso não é verdade. Será que eu vou querer ouvir a verdade e me considerar um tolo? De forma alguma. Então, tudo que eu me fixo aqui, eu crio mais uma barreira para aceitar a verdade. Porque a verdade é exatamente eliminar a matéria na relação do espírito com Deus. Somos espírito, nossa relação é mental, sentimental com Deus. Mais nada de matéria. Tá certo? Então, continuando a lição, a palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Veja que ele está falando que Pedro fez uma síntese, resumo. O que as pessoas estão pegando hoje é o Atos dos Apóstolos e colocando como uma extensão, ou seja, você pode fazer tudo o que você quiser de errado na tua vida, mas antes de morrer, você tem que aceitar Jesus. Se você aceitar Jesus antes de morrer, você está salvo. Certo? Porque está escrito no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não dá a impressão que está falando isso? Você pode fazer o que você quiser. Roubar, matar, trapacear, enganar. Mas antes de dar um suspiro, o último suspiro, você tem que se arrepender. E aí você vai para o céu. Agora, quem ficou com o prejuízo de tudo isso, azar de quem ficou. Não tem sentido, né, gente? Então, é uma crença que a gente acaba cristalizando, aí fica difícil de acessar a verdade. Porque para eu acessar a verdade, eu tenho que quebrar essa crença. Para quebrar essa crença, aí eu estou trabalhando orgulho, vaidade, né? Não é fácil de uma pessoa aceitar que ela está no caminho errado. Olha, isso é tão claro, gente, que muitas vezes você vê uma pessoa caminhando numa crença, numa ideia errada. Ela começa a ver que ela está errada, mas ela não para de falar o errado. Ela sabe que está errado, mas ela não aceita. Porque ela tem que admitir que ela errou. Isso não é tão simples assim. Crenças são coisas complicadas. Aí vai dando um jeito, vai dando um outro, mas... Então, ele está dizendo assim, que o que Pedro falou aqui foi uma síntese
do vasto, ele falou, uma síntese de um vasto programa. Quer dizer, o que tem nessas entrelinhas, entre essas frases, é muito grande, é muito longo. Então ele está falando assim, ó, a palavra de Pedro, a massa popular, foi dirigida ao público, a uma multidão. Contém a síntese, o resumo do vasto programa de transformação. Transformação, ele está dizendo, essencial a que toda criatura submeterá para a felicidade da união com Cristo. Então, é uma síntese, é um resumo para todos nós. Agora, nós precisamos entender esse resumo. Já que é um resumo, ele não está completo. Eu preciso agora destrinchar ele, vou precisar abrir para compreender. É isso que o Emmanuel vai fazer aqui agora. Ele vai abrir esse resumo para nós. Há estações indispensáveis para realizações. Para que você arrependa e converta-se, há um vasto programa de transformação essencial a toda criatura, e todos nós vamos ter que submeter. Essas fases entre arrependimento e conversão, ele chamaria isso de estações. Então ele vai dizer assim, há estações indispensáveis para a realização desses dois itens. Portanto, ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Ou seja, ninguém vai falar aceito e já tem claridade na culminância, no topo, já vai para o céu. De jeito nenhum. Há uma vasta, muito grande. Aí ele diz assim, agora ele vai explicar. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa. É uma fase. Então, o primeiro culpado, ele tem que se arrepender. Arrepender é tomar consciência. Puxa, fiz errado. Vem a dor, a gente sente a dor, um remorso enorme de ter feito errado. Tá certo? Tem que sentir. Tá certo? Não é? Eu concordo que tá errado, porque na teoria, alguém chegou para mim e falou assim, ó, você tinha que perdoar. Me falaram que eu tinha que perdoar e eu não perdoei. Não, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Isso é percepção. Arrependimento é quando puxa, eu não consegui, eu tinha que perdoar, eu tinha que conseguir. Vem uma dor, vem uma sensação de impotência, de revolta com a gente mesmo, de não conseguir. É um arrependimento. Não é simplesmente uma conclusão de que está errado. Depois, ele vem, junto com isso, ele vai reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas. E aí, gente, primeiro ele aceita que ele errou e que ele não tinha que errar e que ele devia tentar mais. Enfim, e aí ele vem e diz assim, agora ele vai compreender aonde isso chega, o que isso causa, o seu erro, aonde vai chegar isso, o que vai causar, quais são as causas e os retornos de tudo isso que você enxerga, você vai ver claramente, você vai entender, como eu não consegui fazer isso, vai acontecer, pode acontecer isso, e pode, se vai, só Deus sabe. Mas pode, eu já estou enxergando as consequências de não ter feito o que eu deveria fazer. Eu já enxergo. Se eu enxergo, eu já estou entendendo que não é Deus me obrigando a fazer, nem me punindo. É consequência. É tão claro isso que é eu que estou enxergando e não é Deus me falando. É eu que estou enxergando, é minha própria consciência. Enxerguei, puxa vida, olha o que eu fiz. O que vai acontecer? Vai acontecer isso. Pode ter retorno disso, pode acontecer isso, enfim. E o volume das próprias faltas. E, então, depois que você entendeu que você errou, que você está arrependido disso,
entendeu as consequências de tudo isso na sua vida, na vida dos outros, se isso implicar esse erro na vida dos outros, porque há erros que não implicam na vida dos outros. Eu me droguei, mas nunca levei ninguém a droga, nunca vendi droga, eu usava droga, morri drogado. Eu me matei, eu fumei até eu morri de câncer, então eu não atingi outros. Mas se atinge outros, então eu sei a extensão de tudo isso. Vamos colocar aqui, ó, fica fácil, um fumante. Ele arrepende de ter se deixado levar pelo vício. Ele se arrepende de não ter conseguido sair do vício e que não se esforçou o tanto que ele deveria para sair do vício. Ele está arrependido. Agora, ele consegue enxergar com isso as consequências. As consequências foi o câncer que ele morreu, do câncer, ou o futuro problema que ele irá ter nos pulmões na próxima reencarnação, ou a facilidade que ele vai ter de se viciar nas próximas reencarnações, até que um dia ele, no corpo físico, se liberte do vício, né? Ele tem que se libertar do vício, digamos assim, no local onde ele se viciou. Se ele se viciou na Terra, provavelmente é na Terra que ele vai largar do vício, não é na espiritualidade. Tá certo? Ele pode até ficar longe lá do vício na espiritualidade, mas quando ele reencarnar, ele vem a sentir a vontade de fumar. Ele tem que pôr em prática na Terra aquilo que ele considera uma decisão da vida dele. Tá? Então ele já começou a pensar assim, ó, pode ser já o câncer que eu tive, a doença que eu tive, já veio do fumar. A mancha que eu trago no meu perispírito, esse buraco, que é essa ferida no meu perispírito, nessa região do pulmão, de toda a entrada aqui da onde foi o cigarro, da boca, da laringe, da faringe, vai tudo isso aqui, do esôfago, tudo isso está altamente contaminado pelas energias impregnadas. Isso aí pode refletir em possíveis problemas nas próximas encarnações, todo esse processo aí. Tá certo? O sofrimento que eu vou ter agora para me libertar, porque eu vou agora não ter contato com o vício, então ou eu vou me dedicar a vampirizar alguém que tem o vício, ou eu vou remoer no mundo espiritual para não vampirizar ninguém, ou seja, eu vou ter que fazer agora o que eu não fiz quando eu estava encarnado. Enfim, ele já enxergou a extensão, então ele já sabe que não tem nada a ver com Deus impondo a ele absolutamente nada. É as possibilidades, lógica, nós estamos usando aqui uma lógica. E aí agora vem o das faltas e que se converterá, mesmo assim, com arrependimento no coração, achando que falhou, porque podia fazer e não fez o máximo que devia, mesmo sabendo das possibilidades, das consequências, ele vai converter. Converter é o seguinte: aceitar. Aceito. Qualquer uma dessas possibilidades me atingirem, ou até mesmo algo que nem eu consigo pensar e me atinja também, porque eu estou convertido. Compreenderam? Ou seja, eu vou passar por o que tiver que passar, com cabeça erguida, sem pesar, sem sofrimento, sem culpar a Deus, porque eu sei que eu sou o causador disso. Eu fui o causador, e isso vai me ajudar muito a tirar essa dor que eu carrego no meu coração do arrependimento. Porque quando eu estou acertando as minhas contas, quando eu estou aliviando minha consciência, aproveitando, aceitando as consequências, eu não tenho remorso. Eu tenho remorso quando eu não aceito as consequências. Aí eu me revolto e me paraliso no remorso. E fico chorando o remorso. Alimento-me do remorso e me torno uma vítima. Porque eu começo a sentir remorso, eu acho que eu sou vítima, tenho que sofrer, tenho que ser o pobre coitado. Porque eu não aceito passar pelas consequências do meu erro. Se eu aceitar passar, eu já passo por ela e me preocupo
em passar por ela com dignidade, honra, com leveza, com amor a Deus, eu estou tão preocupado com as consequências que eu não estou preocupado em chorar o remorso. Então quem está lamentando ainda os erros que cometeu é porque não aceitou passar pelos acertos. Aceita logo a passar e se preocupa logo com como passar com honra, com amor a Deus, como um cristão tem que passar, e ponto final. Porque a fim de alcançar a época de refrigério, faça isso rápido. Porque quanto mais rápido você fizer, mais rápido você alcança a época do refrigério. Porque o remorso é difícil, tá, gente? Quem tem remorso sabe disso, é muito difícil. O remorso causa, para muitos, até a autopunição. O que é a autopunição? É revolta. Ao invés de eu aceitar as consequências do erro que eu cometi, pertinente ao erro, eu não aceito e quero escolher o meu castigo. Isso é autopunição. Não é você que escolhe seu castigo. Quem escolhe teu castigo é a castigo, reparação, consequência. Esquece castigo. As consequências é a lei de causa e efeito. Não é nós. Então, olha, não adianta eu fumei, morri de câncer. Lembrei agora. Bom, o que pode acontecer? Eu nascer com câncer já, para nem pegar no cigarro, ter asma, ter um monte de problema, câncer na traqueia, no esôfago, um monte de coisa pode acontecer. Aí eu falo assim, não quero nada disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um cinto, um chicote, colocar um monte de gilete e vou me chicotear aqui, me cortar tudo, ficar tudo ensanguentado, porque aí eu sofro e Deus vai ver eu sofrendo e vai me perdoar. Aí eu faço uma autopunição. A autopunição não tem valor, porque não elimina a sua culpa. Você ainda vai sentir remorso, porque não equipara com o seu erro. Só quem pode equiparar com as consequências e libertar você da culpa é a lei de justiça e de amor. Então aguarde, saiba o que pode vir, esteja preparado, seja adulto, responsável e diz: Errei, Senhor. Não vou ficar lamentando o meu remorso, não. Errei, não deveria errar, podia ter me esforçado, não fui. Manda ver aí o que tem para vir, que eu vou passar por isso, amando o Senhor, louvando o Senhor e sendo fiel a Ti, aos seus ensinamentos. É isso que um cristão faz. E não vou permitir me automartirizar, não. E nem me auto-vitimizar. Daí... E faz isso rápido, porque ele fez a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. A presença do Senhor não é que tem um prazo, uma data que Jesus vai retornar e que eu tenho que fazer isso antes de Jesus chegar. Não. A presença do Senhor nele próprio, ou seja, faça isso rápido. Repare os seus erros. Como? Aceitando as consequências do erro, lidando com essas consequências de maneira saudável, positiva, alegre, louvando a Deus, amando a Deus, ensinando os outros a não entrar nos mesmos erros que você cometeu, tá? Faça isso para que aquela culpa, a mágoa, a revolta não entre no seu pensamento, no seu coração, e você esteja com o Senhor em sua consciência e no seu coração, tranquilo, em paz. Entenderam? Não que esse prazo tem uma data que Jesus vai voltar, corre, que tem que ser agora, antes do planeta se tornar planeta de regeneração. Não. É quando você quer estar em paz. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai chegar na época do seu refrigério. Só isso. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo, não é na terra. Como ele deu. Então olha só, uma vez que você vai trabalhar para a reparação
para aceitar as consequências do seu erro e trabalhar com essas consequências para a sua elevação, para a sua promoção espiritual, aí então você vai se habilitar para a construção do reino divino em si mesmo. Por quê? Porque agora você vai aceitar a vontade de Deus em você. Ó, eu fumei, morri. Enxerguei um monte de possibilidades agora das consequências que eu fiz. Bom, aceito elas. Fico sabendo então agora que eu vou remoer aqui no mundo espiritual para me libertar do vício, porque eu não vou vampirizar, não vou quebrar mais uma lei de amor, não vou me tornar um espírito obsessor de ninguém que fuma, né? Para viver viciado do vício. Então eu vou ficar aqui, eu vou sofrer, vou passar por todas aquelas situações horríveis, né? Pode ser que eu venha a nascer com problemas devido a ter fumado. Eu estou bem, até agora eu estou entendendo, estou bem claro. E agora eu vou fazer o seguinte: depois de e veio a consequência, veio uma ordem para eu reencarnar, mas eu vou nascer com um pulmão debilitado, vou viver uns 3 meses na incubadora e depois vou desencarnar. Não vou conseguir nem nascer porque o meu pulmão está deteriorado totalmente. E nisso eu vou causar muitos sofrimentos ao meu pai, minha mãe. Mas por que esse pai e essa mãe? Bom, parece-me que aquele pai também fumava e ele, de uma certa forma, te ensinou a fumar. Então ele volta para ser o seu pai. Ele vai sofrer muito o seu desencarne, né, prematuro. A mãe foi omissa, nunca foi alguém que chegou e disse: não faça isso, não fez da criança aqui dentro de casa, não pode. Entendeu? Meu filho, e quando eu comecei a fumar, muitas vezes até a mãe aceitou, fingiu que nem viu, quando é assim, e ficou tudo numa boa. Então, até os pais têm conivência com o delito, por isso voltam eles ali numa família para sofrerem pela morte prematura do filho num determinado órgão que vai chamar a atenção da família. Então por isso a gente vai ter muitas morte prematura de crianças, e ele fala: mas meu Deus, o que uma criança fez para morrer? Nessa vida nada, mas nas outras. E por que você precisa fazer isso? Nascer, viver 3 meses numa incubadora? O que vai valer essa reencarnação? Ou você vai tentar reconstruir seu pulmão, porque você vai tentar lembrar do seu pulmão com amor e não com culpa, porque toda vez que você lembra do teu pulmão, você lembra do erro que você cometeu fumando, e aí vem a culpa, você não quer, é melhor, aí vem o ensinamento do Cristo: é melhor você é melhor você reencarnar sem uma perna, sem um olho, sem um braço, do que não entrar no reino de Deus. Então é melhor você reencarnar sem um pulmão, com um pulmão debilitado, restaurar seu pulmão no planeta Terra, onde você destruiu ele, em outra reencarnação, de livre e espontânea vontade, e retornar para o mundo espiritual e ter a liberdade do pulmão. Tá certo? Resgate, pronto. Então, e aí você já vai se habilitando para a construção do reino de Deus, do reino divino em si próprio, porque a partir do momento que você está aceitando as leis, você aceitou as consequências, continua amando Deus, você está evoluindo, você está contribuindo imensamente com o reino de Deus, o reino divino. Como assim, Guto? Eu só estou cuidando do meu pulmão, de mim, da minha vida, eu não estou fazendo caridade, eu não estou ajudando os outros, não estou salvando ninguém. Você é uma criação do reino divino, de Deus. Se você não evolui, você fica pendendo negativamente no reino divino. E Jesus foi claro: nenhuma ovelha há de se perder. Então não adianta você também passar uma vida pensando que vai salvar um monte de pessoas e não salvar você. Fazer reforma íntima, não se tornar um ser humano melhor, porque assim você não irá contribuir, não irá servir ao Senhor. Não vimos isso na lição passada, né? Iluminando a ti mesmo, confiados a honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Então você precisa se iluminar. Você vai dar seu coração a Deus de livre e espontânea vontade, com amor, sem pesar, sem sofrimento, com alegria. Faça, Senhor, de mim o seu instrumento. Aí vem o último parágrafo: se realmente já compreendes a missão do Evangelho, agora se você está compreendendo
O que o Evangelho quer te dizer, qual é a missão do Evangelho? Reforma íntima. Não tem outra. O Evangelho todo fala muito da nossa reforma. O Evangelho veio para nos educar o que e como fazer com o livre-arbítrio. Se alguém me dissesse assim, aonde está a macieira proibida no paraíso de Adão e Eva? O livre-arbítrio. Existia, vamos dizer, é uma parábola, né? A gente sabe que a Gênesis é uma parábola. Eu vou tentar passar para vocês uma visão psicológica. A macieira proibida era o direito de eu escolher o meu próprio destino, minha própria consciência, ou viver eternamente na vontade de Deus. Não era proibida, mas Deus queria que o homem tivesse primeiro entendimento para liberar o livre-arbítrio. Então ele disse a Adão: coma de tudo, mas não coma daquela maçã. Aquela maçã é um problema, porque quando você comesse dela, você ia se ver, não com os meus olhos, com os olhos de Deus, mas com os olhos dos homens, de um ser ainda menos evoluído. Com os olhos de Deus, ele não via Adão e Eva pelado, mas com os olhos do homem, ele viu a tentação, o sexo. Com os olhos de Deus, ele viu a cobiça. Com os olhos dos homens, ele viu a cobiça. Se ele se apropriasse da maçã proibida, ele herdaria o livre-arbítrio e a consciência despertaria. Como ele escolheu o livre-arbítrio, a consciência dele deve, naquele primórdio que ele estava lá, nada evoluído, porque ele estava em um paraíso totalmente, ele era um bebê servido por Deus, pelo amor de Deus. Segundo contam, o paraíso, os animais nem se autodevoravam, o equilíbrio era feito por Deus, não havia inimigos, nada de mal acontecia. E estava ali no paraíso o homem e a mulher servidos por Deus, pela bondade, pela misericórdia de Deus, como um bebê é em casa hoje. Faz o cocô, faz xixi, papai e mamãe limpa, dá uma colherzinha na boca, tudo. Mas um dia, Deus disse: não coma daquela árvore, aquela árvore tem o livre-arbítrio. Se você comer daquela árvore, a partir daí você vai ter que traçar o seu destino. O grande problema é que você ainda não cresceu o suficiente e você pode escolher caminhos errados. E vai ter que descobrir que não sabe fazer isso depois que cometer muitos erros. Mas eu só posso te dizer que não pode comer. Mas não vou cercar, não vou te proibir. E a partir do momento então que a Eva é a intuição. Que a gente tem esse espectro de intuitivo, né? É a parte feminina do homem, porque aqui, Adão e Eva é o mesmo ser, a parte masculina e a parte feminina dentro de nós, o Yang e o Yung. Então o ser que ali estava pensou assim: mas por que eu não posso comer? Vem a chamada, a cobra inteligência. E ela diz assim: olha, se você comer, você vai se tornar mais poderoso que Deus, o seu Criador. Talvez isso que ele tenha medo de que isso aconteça. E se você tiver o direito de escolher o seu destino, você pode crescer mais do que ele. Você pode escolher coisas que ele nunca escolheu. E talvez ele tenha medo que você na escolha melhor do que ele. Então ela se deixou, o ser, ali não havia homem e mulher, mas um ser. E ele disse: então eu vou comer. Comeu, recebeu o livre-arbítrio.
Naquele momento, o paraíso desaparece, porque aonde há livre-arbítrio, não há mais eu não enxergo mais a bondade de Deus. Fica difícil de eu enxergar, por exemplo, a bondade de Deus quando eu vejo um leão comendo, por exemplo, uma capivara. Como fico? Aquela capivara que tem um monte de filhotinho, depois o leão matando os seus filhotes. Onde está a bondade de Deus? Compreenderam? Eu não consigo, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho uma inteligência muito rudimentar, muito simples, para compreender a magnitude do amor de Deus. Então eu nunca consigo entender. Mas com o tempo eu vou evoluindo. E interessante é que a gente evolui e a nossa evolução só faz uma coisa: voltar ao que era no princípio. Quanto mais evoluo, eu vou enxergando a beleza do amor divino, a harmonia de Deus em absolutamente tudo. Quanto mais longe eu estou de Deus, eu não enxergo absolutamente nada. Eu só enxergo o mal, a exploração, a destruição, a guerra, o sofrimento, a doença, a miséria. Mas quando eu vou evoluindo, eu entendo a reencarnação, a harmonia. O sofrimento desaparece, vira um ensinamento. A reencarnação vira uma bênção, não é uma expiação, e tudo vai se modificando. E quando eu perceber com o meu livre-arbítrio, eu já estou podendo usá-lo livremente. Eu sou um ser evoluído, eu vou me tornar um ser evoluído. Quando eu puder escolher, e só escolher a vontade de Deus. Por quê? Porque eu só enxergo bondade e harmonia na vontade de Deus. Não passa pela minha cabeça, de maneira alguma, fazer algo diferente da vontade de Deus. Porque a gente chega numa conclusão que nós só seremos pleno e perfeito cumprindo integralmente a vontade de Deus. Qualquer vontade e pensamento que venha contradizer, contrariar, modificar a vontade de Deus, nos faz recair. E por isso existem os anjos decaídos. Conflitos ainda não bem claros, assumidos por nós. É as nossas sombras, é o Lúcifer dentro de cada um de nós. Nós estamos caminhando para a luz, mas há uma sombra dentro de nós. Essa sombra vai ter que ser um dia encarada com a nossa própria luz, tá? E nós vamos sempre estar utilizando a nossa intuição, a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio. Isso é o sentido. Se realmente compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estará informando quanto aos serviços que deves levar a feito para demandar a seguinte. Ou seja, se você entendeu o Evangelho, você vai agora encerrar hoje a nossa reforma e pensar: onde eu estou? Em que estação eu estou? Eu estou hoje na estação de perceber a culpa, o arrependimento. Eu já consigo enxergar nos meus erros que eu já cometi, e antes até de eu cometer alguma atitude, já consigo enxergar as consequências dessa atitude para que eu possa decidir, e nem sequer fazê-la, porque é importante. Então, a extensão desses erros, por exemplo, quando nós estávamos falando aqui do trabalho, quando eu falto o meu trabalho, eu consigo entender que a minha falta vai sobrecarregar alguém no meu trabalho. Eu consigo entender essa rede em que eu estou encaixado e que nada é por acaso, tudo tem consequências para todo mundo. E aí eu alcanço, e aí eu estou me convertendo, ou seja, eu estou aceitando isso. Eu estou aceitando de forma a dizer assim: não vou fazer isso. Ou ainda não estou conseguindo enxergar tudo, nem as consequências, por isso eu não estou conseguindo me converter. Por exemplo, uma pessoa muito amorosa, muito atenta à religião, muito estudiosa, pode estar sobrecarregando um monte dos seus colegas, não colaborando com o grupo. E ela nem percebe, né, que ela está sobrecarregando
tranquila. Ela usufrui do trabalho daquele grupo, mas não percebe que com ela trabalhando no grupo seria mais fácil de se fazer. Então não é que ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa em que ela não se converteu. Por que ela não se converteu? Porque se ela se converter assim, é impossível, ela está errada. Então ela tem que enxergar a extensão do erro e aí converter. Quando ela enxergar que a ausência dela sobrecarrega o grupo e que o grupo podia caminhar mais, ser mais fácil, mais tranquilo com a presença, o trabalho dela, agora ela pode converter, auxiliando o grupo. Ninguém se converte em um erro se eu não entender a extensão do meu erro. Eu preciso arrepender primeiro. Entendo a extensão, as consequências e me converto a não mais aceitar a atitude que leva ao erro. Converter é decidir. Converter. E se você conseguiu chegar na qual fase que você está, então já se prepara, tá? Porque intuitivamente você irá receber intuitivamente os serviços que deves levar a feito para demandar a seguinte. Ou seja, olha, vai vir a próxima etapa. Mais um. Ah, já chegou nisso? Ótimo, a próxima lição. Ótimo, a próxima lição. Ótimo, a próxima lição. Aí assim vai indo, que a gente nunca para de crescer. Tá bom? Terminamos a nossa reforma íntima. Espero que tenham compreendido, que eu tenha sido claro, mas se não podem perguntar.